Pessoal, professor Roseildo, está com mais uma aula aqui de matemática financeira e dessa vez a gente vai trabalhar com juros simples, né? Na aula passada a gente trabalhamos com o valor do dinheiro no tempo, né? E nessa aula de hoje a gente está trabalhando com o conceito, né? Vamos ampliar o conceito de matemática financeira. Nós compreendemos que o valor do dinheiro ele se altera, né? Ele muda, se modifica em função do tempo. Quando muda-se o tempo, ele também se muda. R$ 100 hoje não poderá ser o mesmo R$ 100 daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então há uma alteração, né? E aí a gente vai ampliar esse conceito para compreender mais esse conceito do valor do dinheiro no tempo, aprendendo um pouco mais sobre juros simples. Na verdade, o que seja juros simples? Juros simples é um aluguel, né? Vamos colocar assim, é um valor adicional que a gente recebe após a impressão do valor do dinheiro, um dinheiro, né? Uma quantia por um determinado período, né? E a gente recebe esse adicional. E aí esse adicional é um aluguel, e esse aluguel nós chamamos de juros, né? Então, que é denotado, né, pela letra J, né? Então, toda vez que você vê a representatividade do símbolo J, nós estamos falando de juros. E nesse caso, nós estamos falando de juros, no caso aqui de juros simples. Bom, para compreender os conceitos de juros que envolvem toda a forma da modelagem matemática, nós temos vários elementos, vários conceitos importantes. Primeiro, o capital, que é o valor monetário disponível para empréstimo, o valor principal, né, o valor presente, que é denotado pela letra C. Né, e esse é um conceito muito importante entender. Outro valor que é muito importante a gente compreender são as taxas de juros. Né, é o valor expresso na forma percentual, gerando 2, 3% representado pelo símbolo 2, 3%, 4%, assim infinitamente, e é utilizado para calcular os juros. Sem essa taxa a gente não consegue calcular os juros, né? E ele é denotado pela letra I. Período é o espaço de tempo que esse capital vai ficar ou ficou aplicado, né, que ficou emprestado. Então nós denotamos pela letra T ou N, e é importante ter atenção às siglas desse período. O período pode ser ao dia, que é a D, ao mês, que é a M, ao bimestre, que é a B, ao trimestre, a T, e ao semestre, a S, e ao ano, que chamamos de A. Tá? A A. Montante. Montante é a soma, né? Eu falo o resultado da adição entre o capital e os juros, que nós denotamos pela letra N. Então nós temos aqui essas duas formas, né? J, né, que é o meu capital, J igual ao meu capital vezes minha taxa vezes meu tempo. Né? A gente já aprendemos que capital é o valor que será emprestado, a taxa é onde é que a gente vai aplicar no empréstimo desse capital e o tempo, o T é o período. Então nós temos dessa fórmula aqui, eu posso modelar ela com dessa fórmula aqui, muito importante para vocês. Então meu tempo não é nada mais do que o quociente, né? É um quociente entre os juros sobre o produto do capital vezes a taxa. Então é o quociente que obtém, né? Ou seja, a divisão que obtém dividindo meus juros pelo o produto da taxa vezes o capital vezes a taxa. Isso é meu tempo. A minha taxa também é a mesma coisa. Eu vou fazer o que? A divisão, né? Eu vou obter o quociente aqui. Essa divisão dos juros dividido pelo produto do capital vezes o tempo. E o meu capital, para mim obter ele também, eu divido os juros dividido pelo produto da taxa vezes o tempo. Então a gente consegue obter dessa forma aqui essas duas modelagens aqui. A gente consegue modelar ela, trabalhar com ela. Isso aqui é muito importantíssimo, né? Vocês aprenderem, isso vai facilitar bastante os cálculos, os manuseios, né? De calcular, tá? Lembrando que a taxa é sempre dividida por 100, né? Então ela vai dar em porcentagem, 2%, que é 2 sobre 100, 1% é 1 sobre 100, assim por diante. Montante. Montante, igual falamos, é a adição, né? A adição entre o capital e os juros. Modelando essa fórmula aqui, nós obtemos, né? Pegando esse J aqui, substituindo por capital vezes a taxa, substituindo aqui, a gente vai obter a seguinte situação. Vou mostrar para vocês aqui um pouco na prática, né? Vou colocar aqui um pouco aqui, deixa eu colocar na prática para vocês aqui. Então, eu tenho, né, como montante, né, ele vai ser igual. Para mim chegar nessa fórmula aqui, então eu tenho que ele vai ser quem? Meu capital mais o meu juro, né? Bom, eu sei que o meu juros não é nada mais, nada menos do que quem? Capital vezes a minha taxa
e vezes o meu tempo. Bom, observe que aqui nós temos dois fatores em comum, né? Quando nós temos dois fatores em comum, a gente podemos colocar em evidência. Então, vou colocar o meu capital em evidência, então eu vou obter assim, 1, né? Aqui colocando em evidência, vai ficar 1, mais, né? O I, né? Que é a minha taxa, vezes o meu tempo. Então, essa é a forma que eu tenho, né? Que é essa forma que eu tenho aqui. Então, eu consigo obter essa forma do montante através dessa. Então, eu posso aplicar diretamente nessa, calculando os juros, depois só fazendo a soma, ou eu já posso jogar direto isso para calcular o montante. É fundamental também falar para vocês, né, que as taxas de juros e o tempo têm que estar relacionadas à mesma unidade de medidas. Então, se, por exemplo, na sigla tiver a taxa tiver ao ano, 3% ao ano, então o meu tempo também tem que estar convertido ao ano, tá? Então, se ele está falando que a taxa de juros, né, deve ser dada ao ano. Então, eu tenho que converter, né, a unidade de medida para um ano, tá? Usando a sigla M, significa ao mês, para a taxa de juros ao tempo deve ser ao mês. Então, todo o meu tempo deve ser dado ao mês. E assim por diante, né? Lembrando também que se tratando de questões comerciais de unidade de cálculo, quando eu vou fazer as conversões, por exemplo, eu tenho 3 meses e quero transformar tudo em dias, então eu vou pegar, né, esses 3 meses e multiplicar, por exemplo, por 30, né? Que vai dar 90 dias. Então, a gente sempre considera 30 dias comercial e 360 dias, né? Por exemplo, se eu quero saber quanto que custa, por exemplo, 2 anos em dias, então será 720 dias. Então, a gente não considera 365 e sim 360. É muito importante esse conceito durante os nossos cálculos, tá ok? Para a gente poder. Então, vamos agora avançar um pouquinho mais. Vamos fazer com os cálculos, né? Vamos aprender um pouco a aplicar a forma. A primeira forma que vamos aprender a aplicar é a forma justamente dos juros, né? Então, vamos lá. Um certo capital de 5 mil reais foi aplicado durante 5 dias ao mês, com a taxa de juros de 2% ao mês. Quais serão os juros obtidos no término desse período de tempo? Bom, a fórmula já sabemos que é J igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos que converter essa unidade de taxa de 2% em forma decimal. Então, é 2 sobre 100, que é 0,2. Ah, mas se eu quiser colocar 2 sobre 100, pode colocar. Essa maneira com que você vai proceder na hora de calcular, você utiliza a que for mais rápida, a que for mais cômodo para você. Então, nós temos 5 mil vezes a taxa, que é 0,02, vezes 5, que é igual a 500. Ah, mas eu não queria usar essa maneira aí, eu não queria transformar em decimal. Então, eu posso utilizar da seguinte maneira, olha. Eu tenho 5 mil, né, vezes meu percentual, que é minha taxa, que é 2 sobre 100, né, e vezes, né, o meu tempo, que é 5. Olha o que eu posso fazer aqui. Esses zeros aqui, eu posso cortar. Esse zero, posso cancelar, vou colocar aqui em vermelho, posso cancelar com esse. Quando eu cancelo com esse aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2. Então, ó, eu consigo fazer, para 5 mil, né? Aqui tem que colocar mais um zero. Então aqui vai ficar 50, 50 vezes dá 100, e 100 vezes 5 dá 500. É outra maneira de obter o resultado. Aí se eu quiser saber o montante, aí só basta eu fazer a soma, né? Pegar o meu capital e somar com o meu juro, obter os 5.500. Então é outra maneira de você obter, por exemplo, qual será o meu valor de resgate, né? Só somando, ou então jogando na forma também do montante lá que eu ensinei, né? Que eu mostrei para vocês agora há pouco. Outra situação, vou colocar aqui para vocês praticar, ó, durante quanto tempo deverá ser aplicado um capital de R$ 1.000 para render juros de 20%, né? Render juros de R$ 20 com a taxa de 1% ao ano. Então, quanto tempo devo aplicar R$ 1.000, uma taxa de 1%, que vai render R$ 20 de juros? Lembra que eu falei dessa modelagem? Essa taxa de modelagem? Eu posso colocar aqui, como posso modelar só, vou voltar aqui um pouquinho. Eu posso modelar essa fórmula da melhor maneira que eu achar melhor aqui. Então, vou colocar o capital aqui e a taxa aqui para ficar mais tranquila, tá? Oui. Então, ó, 20, né, vezes o meu capital, que é 1.000, vezes 0,1. 1.000 vezes 0,1 dá 10, né? Então, 20 dividido por 10 é igual a 2 anos. Então, com uma forma modelada, é mais tranquila de calcular.
Então, se eu já souber essas modelagens dessa forma, saber trabalhar com elas, já colocar dessa maneira, na hora de efetuar os cálculos, eu vou ter mais tranquilidade, né? Vamos avançar um pouquinho, né? Quando eu não tenho, ele não me deu aqui uma situação como essa, quando ele não me deu nem a taxa, ele me deu o tempo. Mas eu consigo calcular, por exemplo, o montante sem ter o tempo, sem a taxa. Veja essa situação. Qual será o montante obtido de um capital de 480 aplicado com investimento que gera, após um certo tempo, juros de um quarto do capital? Então, eu sei que durante um tempo gerou um quarto do capital, um quarto de 480 equivale a 120, né? Só basta multiplicar 480 por um quarto, né? 1 vezes 480 dividido por 4 é igual a 120, e aí aplicar nessa fórmula aqui, eu obtenho o meu montante, que é igual a 600. Então, essas modelagens nos permitem achar valores que muitas vezes alguns dados a gente não consegue. Então, a gente precisa compreender, entender qual tipo de forma melhor vai ser utilizado. Vamos avançar mais um pouco, vamos fazer junto mais esse exemplo, para a gente compreender e fixar um pouco mais. Quanto rende um capital de 440 mil, aliás, de 4 mil, aplicado a juros simples com a taxa de 2%, né, no final de 1 ano e meio. Então, nós temos que o meu capital é de 4 mil, a minha taxa é 2%, que é 2 sobre 100, que dá 0,2, né? 1 ano e meio equivale a 18 meses. Então, eu tenho que saber converter a minha taxa tal mês e o meu tempo tal ano. Então, eu vou converter o ano, né, em meses, que equivale a 18 meses. Então, 400 vezes 0,2 vezes 18 é igual a 1.440. Então, o meu rendimento, né, meus juros, equivale a 1.440. E qual montante eu terei? Basta somar, né? 4 mil mais 1.400, né? E 40 é igual a 5.440. Tá? Então, aqui eu consigo achar qualquer outra coisa eu sabendo a aplicação das formas, né? Vamos praticar mais um exercício. Veja esse exemplo aqui. Um capital de 5 mil, né? É aplicado a juros simples com a taxa de 1,5% ao mês, resultou um montante de 5.750 após um período de aplicação. Qual foi esse período? Então, nós temos, por isso que é importante conhecer quais são os conceitos fundamentais, né, da forma de juros simples. Capital a gente já sabe que é 5 mil, o montante 5.750, a taxa que é 1,5, que é 1,5 sobre 100, que é 0,015. Então, eu posso aplicar nessa fórmula aqui, né, para mim achar o tempo, que eu quero achar o T. Então, o montante 5.700 igual a 5.000, abre parênteses, 1 mais 0,015 vezes T. E aí eu só vou trabalhar esses 5.000, passa dividindo, 5.700 dividido por 5.000, né, equivale a 1,5, né? Deixa eu só modelar aqui para você ver, para ficar mais fácil aqui, ó, que aqui está N e aqui é um T, tá? Nós estamos trabalhando com a unidade T, né? Então, ó, vezes T. E aí, passa esse 1 aqui, que está aqui, subtraindo, então 1,15 menos 1, né, vai dar 0,15. Então, 0,15 dividido por 0,015 vai ser equivale a 10 meses. Então, o valor do meu T, né, é igual a 10 meses. Ah, professor, mas eu acho muito difícil utilizar essa fórmula. Eu não domino não tenho todas as habilidades para desenvolver isso. Então, eu posso aplicar essa daqui, ó, essa fórmula aqui primeiro. Porque sabendo que juros, né? Eu posso trabalhar aqui que juros, né? Da minha modelagem é montante menos o capital, juros é igual, né? Montante menos o capital. Então, aí eu só basta aplicar 5.750, que é meu montante, menos o capital, que é 5.000, igual a 750. E aí eu aplico na forma do tempo, né? Qual que é a forma do tempo que a gente viu até no exercício anterior, né? Ele não juros dividido por os juros, dividido pelo produto do capital vezes a taxa, capital vezes a minha taxa. Então, eu consigo fazer isso aqui. Então, 5.000 vezes a minha taxa, que é 0,015 dá 75, 750 dividido por 75 igual a 10. Então, essa também é uma outra maneira tranquila, entendeu? Talvez, dependendo da situação, essa aqui se torna muito mais rápida de eu fazer a operação. Eu consigo já fazer a subtração diretona aqui e já vou aplicar nessa fórmula aqui, né? E aí eu consigo já obter
o meu tempo de maneira bem tranquila. Então, você conhecendo todas as formas, todas as modelagens, você consegue obter resultados de maneira bem rápida. A gente aqui vê aprendendo como calcular o tempo, aprendendo calcular os juros, né? Aprendemos como calcular a taxa. Então, a gente consegue, utilizando a modelagem, várias maneiras para encontrar os resultados. E é importante também falar para você a conexão dos juros com as funções. Os juros simples, nada mais, nada menos, representam uma função afim, uma função do primeiro grau, né? E nós temos duas situações. Quando eu vou calcular os juros, verificar o juro, ele é uma função linear, né? É uma função linear, né? Função linear, aquela onde o valor de b é igual a zero, né? Que ela passa pelo centro 0,0, então é uma função linear, porque nós não temos o valor de b. Então, quando eu tenho aqui o meu capital vezes a minha taxa, para aquele exemplo aqui que é 10%, é igual a 70. Então, isso aqui vai ser linear. Independente de cada tempo que vai passando, cada período que vai passando, ela vai aumentando de 60 em 60. Né? Ou seja, o meu juros, cada 10%, né, ao mês, vai aumentando, cada mês vai passando, cada ano que vai passando, ela vai aumentando de 60 em 60. Um ano vai equivale a 60, 2 anos equivale a 120, 3 anos equivale a 180, então ela cresce de uma maneira linear, né? E mesma coisa acontece quando está para o montante, né? Se você calcular o montante desse mesmo valor do capital inicial de 600 e a taxa de juros 10% ao ano, então é a mesma coisa. A única diferença é que agora eu tenho já um valor que já é fixo, né? Que é o no caso aqui que inicia, que é o meu capital inicial, né? Então, mesmo se não tivesse juros, fica aqui estagnado. Mas se obteve juros de um ano, já vai ser meus 600 mais 60, ou seja, 6.660, né? Depois de um ano, depois de 2 anos, 720, e assim vai indo, né? E vai aumentando também de maneira linear, tá? Então é muito importante fazer as conexões das funções com juros. E quando se fala de juros simples, você tem que entender que se trata de uma função afim, né? De uma função do primeiro grau. E aí a gente consegue fazer a devida compreensão e interpretação gráfica, né, que é muito cobrado, né, para a gente compreender, entender graficamente esse fenômeno que nós estamos analisando, que no caso é o juro simples, né? É, Outra situação que eu vou colocar para vocês é vocês tentarem praticar os exercícios, né? Consiga lá